Jesus. Meus irmãos amados, nesta noite, com a ajuda de Deus, nós queremos continuar meditando no livro de Atos dos Apóstolos. Irmãos, se ninguém tem sido beneficiado, eu tenho sido beneficiado. Eu tenho sido muito beneficiado com o estudo em Atos dos Apóstolos. Meus queridos irmãos, no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, fala da ida da igreja. Os irmãos sabem que levantou-se com a morte de Estevão uma grande o quê, irmãos? Perseguição. Mas perseguição não acaba com a igreja. Perseguição não acaba com a igreja. Perseguição é um incentivo para a igreja crescer. Não adianta perseguir a igreja, porque a igreja cresce, porque ela não depende do homem, ela depende do Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, a palavra de Deus nos diz que os que foram dispersos iam por toda parte. O que, irmãos? Versículo 4, por favor, pastor, leia o versículo 4, Atos 8 e 4. Os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. A palavra dispersar, por incrível que pareça, no grego é a mesma palavra para semear. Os que iam dispersos, os que fugiram da perseguição, andavam por todas as partes fazendo o que, irmãos? Pregando a palavra. Irmão, você precisa pregar a palavra. A palavra é a semente, ela pode não nascer hoje, mas quando der uma chuva do Espírito, o que é que vai acontecer com a semente? Ela vai o que, irmãos? Brotar, ela vai florescer. Vamos levar a palavra. E a Bíblia diz, irmãos, que Filipe, que era diácono, correu também. Mataram Estevão, e ele disse, quem fica aqui é outro. Glória a Deus. Já mataram meu colega de diaconato e vão me matar também. E ele fugiu. Mas ele fugiu para pregar o evangelho aonde chegasse. E ele foi bater numa cidade samaritana. Vamos ver isso, Atos 8 e 5. Filipe, que também era diácono, não era o apóstolo, era um diácono, que foi consagrado no capítulo 6, a diácono. Por favor. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Amém. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a quem, meus amados irmãos? A Cristo. O que é que eu aprendo aqui? Eu aprendo que a pregação da igreja é cristocêntrica. O que é uma pregação cristocêntrica? É que Cristo é o centro, Cristo é o foco. Aleluia! Os irmãos sabem que hoje a mensagem de muitas igrejas não é mais cristocêntrica, é antropocêntrica. Qual é a diferença de cristocêntrica para antropocêntrica? Antropos vem do grego, que significa homem. O que é uma pregação cristocêntrica? É uma pregação que exalta quem? Que glorifica quem? A Cristo. E uma pregação antropocêntrica é uma pregação que o que, irmãos? Que engrandece ao homem. E o foco dela não é Cristo. O foco dela é o homem. E o que é que está acontecendo em muitas igrejas? E até algumas igrejas pentecostais que perderam o rumo. Elas não pregam mais a Cristo, elas pregam um evangelho antropocêntrico. Deus vai te abençoar, Deus está vendo você chorando. Olhe, você vai ganhar um carro, você vai ganhar uma casa. Você que está solteiro vai casar. Não é? O irmão gritou, é assim mesmo, glória a Deus. Hein? Exalta mais o homem do que a Deus. Você, tem deles que diz assim, Deus sem você não é Deus. Olha, irmão, que blasfêmia. Deus sem você não é Deus. Deus só é completo com você. Deus chora por você. E o homem é quem é o centro.
O homem é quem é o centro. Igrejas que agora não tem mais pregação, tem conversa. Bota no lugar onde era o púlpito, bota 2 cadeiras, 3, e ficam palestrando e contando lorota, tolice, parvoíce. Glória a Deus. Mas Filipe, quando foi para Samaria, ele pregava Cristo para aquele povo de Samaria. Aleluia. Mensagem cristocêntrica. Pregar Jesus. Agora existe a doutrina para os crentes, que é ensinar os crentes a viverem, é ensinar os crentes a procederem, é ensinar os crentes a viverem uma vida santa, é ensinar os crentes a viverem uma vida dentro dos padrões divinos. Porém, nós não somos antropocêntricos, nós somos cristocêntricos. A igreja tem que pregar Cristo, pregar o nascimento de Jesus, pregar a encarnação do Verbo, pregar os milagres de Jesus, pregar os discursos de Jesus, pregar a soberania de Jesus, pregar a volta de Jesus, pregar a doutrina de Jesus, uma mensagem cristocêntrica. Amém? Principalmente dia de domingo à noite, ou dia de culto de evangelismo. Dia de culto de evangelismo, você tem que apresentar Jesus para o povo. O sangue de Jesus, a volta de Jesus, o comparecimento perante Jesus, Jesus como advogado, Jesus como juiz, Jesus como médico, Jesus como solucionador de problemas, Jesus, 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 Jesus e Jesus. O mundo precisa ouvir acerca de Jesus Cristo. Uma vez eu convidei um pregador para São Miguel dos Campos, quando eu era pastor lá, e no culto uma cruzada, e eu mandei dizer a ele: irmão, pregue Cristo. Foi no bairro novo que estava se formando, tinha muita gente, nós convidamos, distribuímos convites, chegou muita gente, e ele foi sabendo que era uma cruzada evangelística, pois quando ele chegou lá, foi pregar sobre a rainha Esther. Ô irmão, eu quase dava um colapso, glória a Deus. E o povo quer saber da rainha Esther, irmão? E a rainha Esther salva ninguém? Na Bíblia, a rainha Esther é útil para dar doutrina crente, para dar ensinamento a crente, mas para pregar para a pessoa não crente, né? Pregou sobre a vida de Esther. E quando foi na hora do convite, por desaforo, Jesus não salvou ninguém. Glória a Deus. Eu acho que Jesus não salvou por desaforo, porque não falou de Cristo, falou da rainha Esther. E a rainha Esther está na Bíblia? Está, mas aquele momento não era para pregar sobre a rainha Esther, era para pregar sobre Cristo. Cristo salva, Cristo perdoa, Cristo transforma. Pega um texto cristocêntrico. Louvado seja o nome do Senhor. A mensagem da igreja, a mensagem central da igreja é Cristo. Quem pode dizer amém em nome de Jesus? Né? Agora, essas pregações coach, vocês já ouviram falar dessas pregações coach? Né? Olha, eu vou lhe treinar para você se valorizar, para você ser o cancão de fogo e não sei o quê. Não, meus amados, não, eu não quero isso aqui. Eu quero que pregue Cristo para as pessoas. Descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a quem, irmãos? A Cristo. E o pior, irmão, que essas mensagens, elas atraem o povo. Só que não leva o povo a Jesus. Atrai o povo, mas não leva o povo a Jesus. Aquele mesmo povo que vai hoje, quando aquele pregador deixar de pregar, foi embora, o que é que acontece? Aquele povo também vai embora, porque não pregou Cristo, não pregou Jesus para eles. Então Filipe, descendo a cidade de Samaria, lhes pregava a quem, irmãos? A Cristo. Outra coisa que eu aprendo: Filipe foi consagrado para diácono. Naquele mesmo ano, Filipe foi consagrado a diácono. Mas agora já não era mais um diácono, já era um evangelista. O que é que eu aprendo aqui? Vamos ver isso em Atos, capítulo 21, versículo 8. Atos 21 e 8. Veja só como a coisa mudou rápido na vida de Filipe. Atos 21 e 8. No dia seguinte, partindo dali Paulo e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia. E entrando em casa de Filipe, o evangelista, glória a Deus, que era um dos 7, ficamos com ele. Vamos voltar. No dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós, que com ele estávamos, chegamos a Cesareia.
E entrando em casa de Filipe, veja que ele agora já não era mais diácono. Ele agora já era um evangelista. Deus tem um plano para cada criatura. O que é que eu aprendo aqui? Eu aprendo que nem os 7 diáconos, todos eles se transformaram em evangelistas. Me ajudem, por favor. Não. Os 7 diáconos, todos eles se transformaram em evangelistas? Não. Vou falar de um que nem foi presbítero, nem foi evangelista, nem foi pastor, nem foi bispo, nem foi nada, nem foi ancião, nem foi nada. Morreu como diácono. Dos 7, um chamava-se Prócoro. Já ouviram falar de Prócoro? Prócoro é aquele, em grego, quer dizer maestro do coral. A palavra Prócoro quer dizer maestro do coral. Quem é o maestro aí? Então a paz do Senhor, irmão Prócoro. Glória a Deus. Prócoro em grego quer dizer aquele que conduz o coro, aquele que conduz o coral. Tinha um diácono chamado Prócoro. E a Bíblia só fala nele lá em Atos 6. Não fala mais. E eu fui até a ilha de Patmos. Há uns anos atrás, Deus me levou à ilha de Patmos. E eu fui lá na caverna onde João escreveu Apocalipse. Lá existe uma caverna e a tradição cristã diz que foi naquela caverna que João escreveu o livro do Apocalipse, recebeu a visão. E lá não pertence à igreja romana, pertence à igreja grega, a igreja ortodoxa grega. E os ortodoxos, eles não usam estátuas, eles não usam imagem de escultura, eles só usam pinturas, que eles chamam de ícones. Lá eles tudo nas igrejas deles é pintado. E eu entrei lá e vi João, uma figura representando Jesus, os 7 castiçais de ouro, e um velhinho extasiado, que era João. E ao lado dele um outro velho com um livro escrevendo. E eu perguntei ao guia, olha, esse aqui está representando Jesus, aqui são os 7 castiçais de ouro, e aqui tem esse que é João. E esse outro velho que está aí? Ele disse, você não sabe não? Eu disse, não. Ele disse, este velho que está aqui é Prócoro, o diácono. E o guia me explicou que Prócoro morreu como diácono, auxiliando João. Diz que Prócoro, quando João foi preso, ele foi também, ele acompanhou João, e ficou lá na prisão com ele. E quando Deus deu a revelação a João, quem escreveu, porque os escritores da Bíblia, eles tinham amanuenses. O que é um amanuense? Amanuense é aquele que escreve para o outro. Então eles diziam as coisas e o amanuense escrevia. Então Prócoro morreu como diácono. Passou 70 anos como diácono da igreja. Aleluia! E o que é que está acontecendo hoje em dia nas igrejas? Quem sabe me dizer? Quem já está entendendo o mistério? Hein? O camarada é separado a diácono hoje. E no próximo ano ele já quer ser o quê, irmão? Presbítero. E se não for, ele vai para outra igreja. Vai embora procurar o presbitério. E se não for, logo, né? Aí quando é no outro ano, se ele for presbítero, no outro ano ele já quer ser o quê? Evangelista. E no outro ano ele quer ser o quê? E no outro ano ele quer ser o quê? Presidente. Presidente. Vai tomar minha vaga. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Ou então ele vai fundar uma igreja para ele ser o presidente. Irmãos, veja que Deus tem um hino de Luiz de Carvalho, um hino antigo que diz assim: Deus tem um plano para cada criatura, aos astros ele dá o céu, para cada rio preparou um leito e um caminho para mim traçou. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho o entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar,
irei. Deus tem um plano para cada criatura, irmão. Prócoro morreu 70 anos de diácono. E ele morreu triste, não foi, irmão? Morreu triste? Morreu revoltado? Foi para outra denominação? Não. Ficou lá o pé de João. Porque naquela época cada bispo tinha um diácono que era o seu fiel escudeiro. E ele, já velhinho, trambecando e escrevendo o Apocalipse. Na realidade, quem escreveu o Apocalipse foi ele. O autor é João, porque João citou as palavras para ele. Mas ele foi o amanuense. É como se fosse o secretário. Como diácono da igreja. Já Filipe, com pouco tempo, Deus levou para quê, irmão? Ele foi consagrado a diácono, mas com pouco tempo, ele já aparece como o quê, irmãos? E quem faz isso? Deus. Não queira se comparar com A, com B. Ah, irmão fulano foi assim. Cada um tem Deus tem um plano. Como é que diz o hino? Deus tem um plano para cada criatura. O plano de Deus na minha vida é um. O plano de Deus na sua vida é outro. E aceite o que Deus quiser para você. E o que Deus reservou para você vai chegar na sua mão. Chega ou não chega, igreja? Agora, no tempo de Deus. No tempo de Deus. Então, a coisa que eu aprendo aqui, que ele foi consagrado para o quê? Filipe foi consagrado para o quê, irmãos? Hein? Lá em Atos 7, ele foi consagrado para quê? Diácono. Atos 6, melhor dizendo, ele foi consagrado para diácono. Mas dentro de pouco tempo, ele aparece como evangelista. E isso não é obra do homem, é obra de Deus, é obra do Espírito Santo. Glória ao nome santo de Jesus. Glória seja dada ao Senhor. É isso que eu aprendo. Glória a Deus. Deus deu a ele o dom. Ele foi consagrado a diácono, mas Deus deu a ele o dom de um evangelista, de um ganhador de almas. Glória a Deus. Então, irmãos, eu já notei aqui, outros morreram como diáconos, à semelhança de Prócoro, que a tradição oriental diz que ele continuou diácono até a velhice, como amanuense de João. Exerça bem o seu ministério e viva alegre e feliz com Jesus. Olha, irmãos, obreiro não deve procurar cargo em função. Deus vai buscar você onde você estiver. Na sua igreja. Amém? Por exemplo, Davi tinha aspirações de ser rei. Me ajudem. Davi tinha aspirações de ser rei. Ele nunca imaginou que seria rei? Não. Ele tomava conta de o quê? Quem sabe dizer de que ele tomava conta? De ovelhas na malhada. Você sabe o que quer dizer malhada? Malhada é um lugar recantado, cheio de árvores. É um lugar no deserto, um lugar lá dentro do mato, onde tem muitas árvores e as ovelhas descansam ali. E os pastores levam as ovelhas para debaixo da malhada, quer dizer, onde tem árvores que dão sombra. E os irmãos dele na guerra. Pela lógica, quem era para ser chamado para ser rei? Pela lógica humana, quem deveria ser chamado para ser rei? Os irmãos de quem? Porque eram todos de forte compleição física, eram soldados, eram altos, eram guerreiros, eram bem treinados. E Davi, irmão, era um coitadinho, amarelo, sambudo, perna fina, bucho quebrado. Era uma coisa horrorosa, não era, irmãos amados? Glória a Deus. Lá dentro do mato, os bracinhos fininhos, as canelas fininhas, era um sarará. Quem sabe o que é uma pessoa sarará? Quem sabe o que é um sarará? Quem conhece sarará? Eu vou ficar até calado, não vou dizer quem é não, senão eu vou preso, né, irmão? Que agora todo dia prende o povo, né? Glória a Deus, né? Mas vocês sabem o que é um sarará, né? Davi era um sarará, sambudo, né? Lá no canto, quando o profeta chegou na casa do pai dele, o profeta Samuel, quando o profeta chegou lá na casa do pai dele, disse: cadê teus filhos? Deus me mandou ungir um dos teus filhos para rei. Aí o primeiro que entrou foi Eliabe, que era alto, forte, bonitão, marrudo. Até Samuel se enganou. Até Samuel olhou para ele e disse: é esse. É esse. Acaba dessa altura, dessa largura, assim, da largura do pastor Mengardo. Glória a Deus. Aleluia. Certamente ele vai ser o rei, vai ser ungido.
Quando ele ia derramando o azeite na cabeça de Eliabe, o Espírito Santo disse: não olhe para a sua aparência, nem olhe para a sua estatura, porque o homem vê o que está diante dos seus olhos, mas Deus vê o coração. Da mesma forma passou Eliabe, da mesma forma passou Ozem, da mesma forma passaram os Samar, da mesma forma passaram os outros, e o Espírito Santo disse: não é nenhum. E o Davi estava onde, o coitado do Davi? Na malhada. Me ajudem, o Davi estava onde, irmãos? Na malhada. Na malhada. Nem lá com a harpinha, tocando a harpinha. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Bem tranquilão. O profeta na casa dele disse: acabaram-se os jovens. Aí o pai dele disse: ainda tem um menor, tem um lenguenzo, glória a Jesus, lá no mato. O profeta disse: a gente só senta à mesa quando ele chegar aqui. Vá mandar buscar o menino. Quem diz aleluia para Jesus, irmão? Aleluia. Davi, teu pai está te chamando. Davi correu para obedecer o pai. Quando chegou lá, que entrou na sala, estava a reunião. Quando Davi entrou, magro, talvez desnutrido, talvez feioso, talvez um adolescente desengonçado, desajeitado. Quando ele entra, o Espírito Santo diz: derrama o azeite na cabeça dele, porque é este mesmo o rei. Você diz aleluia para Jesus, irmão? Então, irmão, homem de Deus não anda buscando consagração em lugar nenhum. Se Deus quiser, o que você vai ser está reservado na sua igreja. Quem pode dar um glória para Deus aqui? Então, vê se vocês aprenderam. Filipe foi consagrado a diácono, mas logo apareceu como o que, irmãos? Eu quero ouvir o feedback da igreja. Ele foi consagrado diácono, mas logo Deus o elevou a quê? Evangelista. E Prócoro? Diácono, 70 anos. 70 anos de diácono. Irmão, e é glorioso, irmão. É glorioso. Não é? Outra coisa, às vezes você vai separar um irmão para diácono, ele é diácono, ele é um bom diácono. Eu já conheci um caso desse. O camarada era um diácono de primeira. Diácono, servidor, botava água, ajeitava uma coisa, ajeitava outra. E eu dirigi um certo lugar, e o pastor dele botou na cabeça de separar ele a presbítero. Aí disse: irmão, aí me atenazou o juiz: pastor Arisvaldo, separe fulano para presbítero. Que o bichinho é tão bonzinho, já está com tantos anos. Eu digo: irmão, ele é diácono, eu não vejo nele um presbítero. Não, mas separe. Aí ficou que nem uma pulga de cós. Glória a Jesus. Irmão, sabe o que é uma pulga de cós? Ela fica o quê, irmãos amados? Mordendo. Glória a Jesus. Está certo. Aí fui separar o camarada para diácono, para presbítero. Irmão, na primeira ceia, ele perdeu o juízo. Endoidou, glória a Jesus para sempre. Então, irmãos amados, Deus não aprovou. Era para ele continuar como o que, irmão? Até quando? Até morrer, até hoje. Glória a Jesus. Era para ficar diácono. Porque você tira a pessoa, e no fim a pessoa nem é mais diácono, nem é presbítero, nem é evangelista, nem é pastor, e termina não sendo nada. Então, Deus tem um plano. Deus tem um plano para cada o que, irmãos amados? E a gente tem que aceitar o plano de Deus, né? Irmão, sabe que tem gente que foi chamado, por exemplo, Uzias foi chamado para ser rei, foi ou não foi? Quem conhece a Bíblia, conhece a história do rei Uzias? Pouca gente. Ele foi chamado, foi um dos reis mais prósperos. Uzias foi um dos reis mais prósperos de Israel. Um dos reis mais abençoados na área de engenharia, na área de hidráulica, na área de farda de soldado, na área de arma, de bélico, de tudo. Ele prosperou em tudo. Trouxe água, como é que chama, que desvia água do rio? Fez aquedutos, fez gado, diz que prosperou gado, prosperou ovelhas, diz que os campos de Israel ficaram cobertos de ovelha. Ele incentivou a pecuária, ele incentivou a agricultura. Israel prosperou, Israel cresceu, ninguém passava fome, foi comida para todo mundo. Mas sabe o que foi que ele botou na cabeça? Botou na cabeça de ser sacerdote. Ele se exaltou para sua própria ruína. Ele cometeu a transgressão contra seu Deus. Está vendo? Está vendo? Perdeu a boquinha, glória a Jesus. Aleluia.
Você está vendo? Ele era o que, irmão? Ele era rei. Ele era o que, irmão? Mas botou na cabeça para ser o que, irmão? Sacerdote. Não, irmão? Botou na cabeça para ser sacerdote sem a chamada de Deus. Aí quando viu os sacerdotes, foi que ele fez? Pegou um incensário, que na velha aliança se queimava incenso. Na nova aliança nós não queimamos incenso material, queimamos incenso espiritual. Quando nós estamos de joelho orando, nós estamos fazendo o quê? Queimando incenso, e a nuvem da fumaça sobe até Deus. Mas no Antigo Testamento se queimava incenso. E ele pegou o turíbulo, ele pegou o incensário, tomou do sacerdote e foi oferecer. Ficou o quê? Quem lembra o que foi que ele ficou, irmão? Leproso. Leproso na terra. Porque Deus tem um plano para cada criatura. O plano de Deus para ele não era ser sacerdote. O plano de Deus para ele era ser rei. Rei, glória a Deus nas alturas dos céus. Vocês dizem amém em nome de Jesus, irmãos? Saul também era rei, queria ser sacerdote. Então a gente tem que entender: o que Deus tiver para nós, nós não devemos nos precipitar, esperar. E se for de Deus, vai se cumprir a seu tempo. Você pode dizer um glória para Deus por isso? E é para viver alegre e feliz com quem, irmãos? Com Jesus. Viva alegre e feliz com Jesus. A minha alma só vive a cantar. Minha vida não é mais aquela, porque Jesus entrou no meu lar. Viva alegre e feliz com Jesus. Olha o hino. A minha alma, minha vida não é mais aquela. Quem pode dar um glória para Deus bonito? Quem aprendeu? Quem já aprendeu alguma coisa hoje? Né? Deus tem um plano para quem? Filipe, com pouco tempo de diácono, passou ao quê? E Prócoro? Morreu diácono. Morreu diácono. Glória a Deus. Dessa viagem que eu fiz à Grécia, se eu não aprendi nada, se eu só aprendi isso, valeu a pena, porque isso aí não está na Bíblia. Isso é tradição cristã, tradição eclesiástica. São tradições que não estão na Bíblia, mas são verdadeiras. Não está na Bíblia, porque nem tudo está na Bíblia, né? Mas tem tradições que são verdadeiras e vale a pena você saber. Então, irmão, nós vemos aqui que a perseguição, ela não matou a igreja. A perseguição fez a igreja o quê? Ela fez a igreja o quê, irmãos? Crescer. Se espalhar, crescer. E os irmãos sabem que os samaritanos, eles não eram judeus. Eles eram judeus, mas judeus desviados. E na primeira missão, Jesus disse que os apóstolos não entrassem em cidades de samaritanos. Vamos ver São Mateus 10 e 5. São Mateus capítulo 10 e o versículo 5. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos. Porque Jesus disse: nem vão na cidade dos gentios. As gentes aí são os gentios, as nações. Na primeira missão que Cristo mandou os apóstolos, ele disse, permaneça com esse versículo: não ireis pelo caminho das gentes. Essas gentes aí eram as nações pagãs. Nem entreis em cidade de quem, irmão? Samaritano. Mas ide antes a quem, por favor? Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Porque Jesus disse que os apóstolos, na primeira missão, eles não fossem às cidades dos gentios, nem fossem às cidades dos samaritanos. Porque ele disse: não vão nem nas cidades dos gentios e nem vão nas cidades dos samaritanos. Por quê? Primeiro vocês vão às ovelhas perdidas, porque a salvação primeiro foi oferecida a quem? Me ajudem? Aos judeus. Aos judeus. A Bíblia diz em São João capítulo 1, versículo 11: veio para os que eram seus, veio para o que era seu, mas os seus o rejeitaram. Para quem foi que Jesus veio primeiro? Para quem foi que Jesus veio primeiro? Para os judeus, os seus, os judeus, a descendência de Abraão. Então, fica aí nesse versículo, não saia. O evangelho primeiro foi pregado para os judeus. Quando os judeus rejeitaram,
foi que a porta se abriu para quem? Para os gentios e para os samaritanos. Jesus disse, olha, nessa primeira missão, capítulo 10 de Mateus é a primeira missão. Vocês vão às ovelhas, vamos aí, veio para o que era seu, os seus não receberam, aí a porta se abriu. Não ireis pelo caminho das gentes, nem entreis nas cidades dos, mas ide diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Agora São João, capítulo 1, versículo 11 e 12. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Aí agora a porta se abriu para nós. Todo mundo leia. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Os judeus não quiseram, nós quisemos. Eles rejeitaram e nós abraçamos Jesus como nosso Salvador. Então, por que Jesus disse que eles não fossem às cidades dos gentios e nem fossem à cidade dos samaritanos na primeira missão do capítulo 10? Porque primeiro a salvação deveria ser oferecida a quem? Aos judeus. Quando os judeus rejeitaram, aí a porta se abriu para os samaritanos e se abriu para nós também. Amém. Meus amados irmãos, mas Jesus é tão bom que ele mesmo quebrou essa regra. Veja que Jesus maravilhoso. Jesus, a Bíblia diz que Deus amou a quem? Deus amou a quem? Ao mundo. Jesus disse aos discípulos, não vão na cidade dos samaritanos, mas depois deu uma agonia em Jesus e ele mesmo foi. Vocês já viram que Jesus foi lá? Para salvar quem? Para salvar quem? Que Cristo maravilhoso, irmão. O amor de Jesus é grande pelas almas perdidas. Antes dos judeus rejeitarem, ele já foi lá salvar a mulher samaritana. E com ela salvar muitas outras vidas. Então, irmão, Jesus foi lá. Capítulo 4, versículo 3 e 4 de São João. Capítulo 4, 3 e 4. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Mas por que era necessário? Porque não tinha outras estradas? Ou porque era necessário que ele passasse ali? Para quê? Para quê? Para quê? Salvar. Para salvar a mulher. Oh, que Cristo maravilhoso. Se eu fosse você, eu daria glória a esse Jesus. Ele disse, vocês não vão, mas ele é soberano. Ele disse, agora eu vou. Vocês não vão, mas eu vou. Só que quando ele ressuscitou, Atos 1 e 8, quando ele foi subindo para o céu, ele disse que agora a porta estava aberta para Samaria. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Jerusalém, Judeia, Samaria. Até os confins da terra. Até Maceió, aleluia. Até Teotônio Vilela. Aleluia. Até Arapiraca. Até Batingas. E mais para dentro um pouquinho. Quem dá glória para Jesus por isso? Os judeus rejeitaram e a porta se abriu para nós. Bendito seja Deus. Irmãos, havia uma rixa entre judeu e samaritano. Vocês sabiam disso? Havia uma rixa. Olha, o judeu, quando amanhecia o dia, ele dizia, graças te dou, Senhor. Porque, aí dizia porque, e quando era no fim dizia assim, e eu te dou graças porque não sou do desgraçado povo de Samaria. E ele virava-se para Samaria e amaldiçoava Samaria. O judeu tinha ódio do samaritano. O judeu, pé rachado, tinha raiva do samaritano e odiava e amaldiçoava o samaritano. E os discípulos de Jesus também tinham raiva. Os discípulos de Jesus também tinham raiva deles. Inclusive Pedro e João, ou melhor, Tiago e João pediram uma coisa a Jesus. Vamos ver São Lucas 9, 51 em diante. São Lucas 9, 51. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros diante da sua face, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam,
porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. Prossiga. E os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Prossiga. Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois? Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Vocês estão vendo? Então, essa doutrina aqui está de acordo com o que eu ensinei agora há pouco. Estão lembrados? Nós devemos o que, irmãos? Abraçar todos. Tratar bem todos. Seja judeu ou seja samaritano. Nós não vamos praticar o que eles praticam. Mas Jesus não quer que toque fogo em ninguém. Os discípulos disseram, Tiago e João, disseram: Jesus, o Senhor quer que a gente ore para Deus mandar fogo e torrar aquela aldeia? Meu Deus do céu. Não sabia que tem crente assim que quer torrar o outro? E torrar sem óleo, na frigideira sem óleo. Aleluia. Crente não guarda, por isso que crente abraça todo mundo, irmão. Crente abraça pessoas de outras religiões. Crente abraça feiticeiro. Crente abraça pessoas, trata bem pessoas de seita. O verdadeiro cristão, ele não deseja que ninguém seja queimado. A gente discorda das ideias. A gente discorda das ideologias. Mas a gente tem que amar as pessoas. E desejar que elas sejam salvas, que elas venham ao pleno conhecimento da verdade. Amém, meus amados irmãos? Então, por isso que a igreja tem que tratar bem todo mundo. Você vê que Pedro e João queriam o quê? Pedro e João queriam que Deus mandasse o quê, irmãos? Para queimar a aldeia dos samaritanos. E Jesus atendeu esse pedido? Não, irmão. Tiago e João pediram para tocar fogo, mas Jesus disse não, de jeito nenhum. O Filho do Homem não veio para destruir, mas o Filho do Homem veio para salvar as almas dos homens. Vocês podem dizer glória a Deus? Aleluia. Então, irmãos, Filipe correu para lá, para Samaria. Samaria era a região e Samaria era a capital. Só que naquele tempo, os gregos e os romanos chamavam Samaria de Sebaste. Hoje é Nablus, é uma cidade chamada Nablus. Por sinal, a gente tentou ir para lá, mas o guia não deixou. Porque lá está na mão dos palestinos. Lá está na mão dos palestinos e de palestinos violentos. Essa cidade onde Filipe pregou, existe até hoje, chama-se Nablus, antigamente era Samaria, hoje chama-se Nablus. E essa cidade está na mão dos palestinos, e os palestinos, as pessoas que chegam lá, eles tratam mal. E o guia disse: olha, é melhor não ir, porque é arriscado. E a gente não foi, mas eu tenho a maior vontade de ir em Samaria. Eu tenho a maior vontade de ir lá no palácio de Acabe, que ainda existem as ruínas que foram das escavações. Eu tinha a maior vontade de ir no poço de Jacó, conhecer o poço que Jesus pregou para a samaritana, ainda hoje existe, o poço está lá, a água está lá, e eu queria ir lá dar glória ao meu Jesus na beira daquele poço. Mas não podemos ir porque está na mão dos palestinos. E eles são violentos e agressivos. Então, não podemos ir lá. Mas essa cidade hoje chama-se Nablus. No tempo de Atos, ela chamava-se Sebaste, que traduzindo quer dizer Augusta, a cidade Augusta. Sebaste quer dizer a cidade Augusta. E hoje é Nablus. E Filipe foi para lá. Agora Filipe recebeu também, veja só, Filipe recebeu o dom de evangelista. E com o dom de evangelista, ele recebeu o dom de maravilha, dom de cura. E dom de expulsar demônios. Irmão, isso só Deus pode fazer.
Pastor Oswaldo, por que hoje nós não estamos vendo esses milagres, essas maravilhas? Irmão, nós não estamos vendo hoje, agora eu já vi, e os crentes mais velhos aqui já vimos. Eu já vi demônios ser expulsos aos montes. Em 1982, eu fui morar numa cidade, a irmã Vaninha também estava lá, com o pai dela, e lá naquela cidade, irmão, todo dia demônio era expulso. Todo dia demônio era expulso. Os demônios vieram para a cidade, o avivamento veio e os demônios vieram, e todo dia demônio era expulso ali naquela cidade. Mas também vi paralítico andar naquela cidade. Tinha uma moça, um dia desse eu dei esse testemunho aqui, e o sobrinho dela levantou-se, o sobrinho dela estava aqui na igreja. Um dia desse não, há uns 8 anos, eu dei esse testemunho aqui na igreja. Uma moça andava de 4 pés, eu vi isso, como diz o matuto, com os olhos que a terra há de comer. A irmã Vaninha viu também. A moça andava de 4 pés, arrastando-se. E lá vem aquela moça, a família veio para o culto e aquela moça veio também, arrastando as nádegas no chão, andando de 4 pés. E eu olhei ela bem magrinha e eu, meu Deus, que coisa horrível. E quando terminou o culto, eu perguntei, quem quer aceitar Jesus? E ela disse, eu quero. Levantou a mão no chão, lá no chão, não podia sentar em cadeira, e veio se arrastando e aceitou Jesus. Irmão, isso foi numa segunda-feira. Na terça-feira a moça amanheceu andando, e está andando até hoje. E ela tem sobrinhos aqui em Serraria, congrega em Serraria. Ela tem sobrinhos que congregam em Serraria aqui na nossa igreja. Aleluia! Pastor, e por que nós não estamos vendo, irmão? Eu não tenho explicação. É a lua. É a lua, não é, irmãos amados? A lua tem uma fase só? Quantas fases a lua tem? 4. 4 fases. E nós parece que estamos na fase minguante. Mas quem conhece a história da igreja vê que é assim mesmo. Quem conhece a história eclesiástica sabe que tem fases que a lua está cheia e tem fases que a lua está minguante. Mas se a igreja orar, a lua vai encher outra vez. Aleluia. E eu vou esperar no meu lugar. Vou esperar aqui. Não vou procurar a lua encher em lugar nenhum. Eu vou esperar no meu lugar a lua encher aqui. Quem diz aleluia para Jesus nesta noite? Então, irmãos amados, Filipe recebeu o dom de cura. E dom, se é que podemos chamar de dom, de expulsar demônio. Vamos ver aí. Outra coisa, veja como é um avivamento. Veja como é um avivamento. 5, 6 e 7. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. A mensagem era o quê? Vê se a igreja aprendeu. A mensagem era o quê? Foi fraco. A mensagem era o quê? Cristocêntrica. Me diga uma coisa. E ainda hoje tem pregadores que pregam Cristo? Tem. Agora, a mensagem de Filipe, além dele pregar Cristo, acontecia coisas. Misteriosamente. O que era que acontecia? E as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia. Primeira coisa, as multidões, unanimemente prestavam o que, irmão? Nós estamos numa época em que o povo não dá atenção ao evangelho. Você pode fazer a maior festa. Quando é na hora da... Quantas vidas tem aqui para presentes? Às vezes faz uma festa, como uma festa de senhores, uma festa de senhoras, uma festa de jovens. Graças a Deus que no período do carnaval, como a igreja se espalha, Deus tem nos dado a graça. Esse ano nós oramos por 800 pessoas. Não crentes que vieram. Alguns desviados. E outros não crentes. Mas o conjoado é uma exceção. É um mistério, é um milagre. Porque geralmente as festas, isso no Brasil todo e no mundo, no Brasil e no mundo, dificilmente as almas estão prestando atenção. Como que está uma coisa contrária. Para o povo não prestar atenção. Antigamente você chegava com um violão na praça. Antigamente você chegava com um violão na praça. E você pegava, começava a cantar. O que eu canto vem do fundo da alma, me transmite a calma que o homem não tem. Por isso eu quero que a paz que eu canto haja em todo canto, como em mim também. Aí começava a cantar um hinozinho simples desse, esqueci o nome da cantora. Joseli Scarabelli.
Irmão, quando menos esperava, tinha 10, 12, 15, 20 pessoas ao redor, chorando. Hoje em dia você pode levar o melhor som. Você pode levar uma banda de arrochar. O povo passa. Eu estou mentindo ou é verdade? Cadeira arrumadinha. Cadeira para o povo sentar. Antigamente a gente fazia cruzada, não tinha cadeira. Antigamente não tinha cadeira nas cruzadas. Porque não existia cadeira plástica, naquela época não existia. Hoje você leva as cadeiras. E cadê os incrédulos? Porque para atrair os incrédulos, só o poder do Espírito Santo. Filipe sem microfone, Filipe sem violão, Filipe sem som. E a Bíblia diz que as multidões, unanimemente, prestavam atenção. Pastor, e por que hoje não estão prestando atenção? Não é só aqui não, é no Brasil e no mundo. Eu vi um rapaz na Espanha pregando numa praça, há uns 10 anos passados, a gente estava lá, não sei se a mamãe se lembra, um rapaz pregando numa praça. Pouca gente parou para prestar atenção, ele pregando sem microfone, dando grito na praça, falando de Jesus. Pouca gente presta atenção. Irmão, mas Deus pode mudar esse quadro. Pode ou não pode, irmão? Quem foi que fez o povo prestar atenção ao que Filipe dizia? Quem foi que fez? O Espírito. O Espírito Santo. Se nós orarmos, um reboliço vai acontecer. E as pessoas, elas vão, porque o Espírito Santo é quem atrai. Não é o som, não é a banda, não é o violão, não é hoje em dia tem violão até sem corda, né? Tem violão só o cotoco, sem nada. Tem violão de todo jeito. Meu irmão, só Deus, só o Espírito Santo. Jesus disse: quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos a mim. Vamos orar ao Senhor. Senhor, traga de volta o povo. Senhor, toca no coração do povo. Aleluia, oh glória. Era o Espírito Santo, não era Filipe, era o Espírito Santo que estava em Filipe, que atraía as multidões. E o que mais? Glória a Deus. Versículo 6. Porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Irmãos, há mais ou menos 30 anos, 40 anos, quantos sinais? Quantos milagres? Havia um homem chamado Celso Lopes. Eu já falei aqui. Ele tinha o dom de curar cegos. Ele era da Assembleia de Deus de São Paulo. Ele tinha o dom de curar cegos. Uma das últimas cruzadas que ele fez em Belém do Pará, ele mandava avisar: diga o povo da região que traga os cegos e cego de nascença. 30 cegos enxergaram em uma cruzada que aquele homem fez. Ele morreu com 40 anos num acidente de avião no Pará. Ele andava muito pregando no Pará. Chamava-se Celso Lopes. Você pode colocar na internet. Irmão, a gente tem que falar as coisas bem certinho, viu? Porque a meninada, aí a gente está falando de a meninada. Estou te vendo, glória a Jesus. Mas pode procurar, Celso Lopes. Coloque na internet e quando chegar em casa procure Celso Lopes, que você vai ver. Ele era da Assembleia de Deus, lá de São Paulo. Cegos viam. Doentes do coração curados. Paralíticos andando. Aqui mesmo em Maceió, na cruzada de Gesiel Gomes, no final dos anos 70. Cadeiras de rodas levantadas. E o aleijado andando. Pronto. Pastor Gilson já era grande naquele tempo, glória a Deus. E ajudou a carregar as cadeiras vazias e as muletas. Ele trouxe as muletas para a igreja e trouxe as cadeiras vazias para a igreja. Guardava aqui atrás. Aleluia. E por que não está hoje? Porque esse movimento não está na mão do homem. Talvez alguém diga: pastor, é porque a igreja era mais santa. E eu quero dizer a você que não era. Havia pecados também naquela época. Havia desajustes espirituais. E eu não sei explicar porquê. Talvez seja porque a luz esteja minguante. Mas eu profetizo pela Bíblia que a lua vai voltar a encher.
Versículo 7, por favor. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. 8. E havia grande alegria naquela cidade. Quem pode dar um glória para Deus, irmão? Filipe recebeu o dom de taumaturgo. O que é um taumaturgo? É uma pessoa que tem dons de cura, dons de libertação, dons de expulsão de demônios, dons de maravilhas. Mas eu tenho certeza que se a igreja orar, Jesus vai fazer de novo um avivamento como fez em Samaria. E as pessoas vão prestar atenção à palavra? Vão prestar atenção? Vão ou não vão, igreja? Cante mais um hino em nome do Senhor Jesus, para que nós nos alegremos como o povo de Samaria se alegrou.